Não é porque, não é porque a pessoa não memorizou, ela tem que ficar no peixe ou no gato, né? Então, olha só, não é porque a pessoa não memorizou, não quer dizer que ela não aprendeu. E ainda, que ela não memorizou especificamente aquelas questões que muitas vezes não é nem tão pertinente. E às vezes ela aprendeu o que era mais interessante ou o que era mais importante daquilo que foi ensinado. E nem sempre se traduz por aquelas questões, né? Então a gente precisa ter muito cuidado com esse negócio aí de só avaliar as pessoas pela memorização. Vamos lá, na parte E. A instrução escolar deve auxiliar o desenvolvimento orgânico por meio da atividade, isto é, da ação tanto física como mental. É o que eu disse em outras aulas, ou na aula passada, me parece. Que a gente tem, o aprendizado é reconhecido quando a pessoa faz, pratica, tá certo? Quando ela realiza. F. A aprendizagem escolar deve corresponder não apenas à aquisição de conhecimentos, mas principalmente ao desenvolvimento de habilidades e ao domínio de técnicas. Olha só, desenvolver habilidades. A gente precisa identificar nas pessoas, como a gente falou que cada um é um indivíduo, cada um tem uma aptidão, cada um tem uma tendência a exercer ou ter facilidades ou gosto por certas coisas, não é? Então a gente precisa identificar essa diversidade. Na igreja tem muito disso, né? É colocado na cabeça das pessoas que tem dois ministérios: cantar e pregar. Parece que não existe outra coisa. Você canta ou você prega. Aí o cara aceita Jesus, é fone e gado. Vai fazer o que, pelo amor de Deus? A pessoa não canta e não prega. Fone e gado. Vai fazer o quê? Né? Então, tem que ensinar. De alguém? Não, de algo que falaram pra mim quando eu comecei minha caminhada, que chamaram dela oportunidade para cantar. Eu falei, não sei cantar. Então, uma palavra de salvação também não sei. Você sabe fazer o quê? Você sabe pra quê, então? É mais ou menos isso mesmo. Infelizmente, não é? Infelizmente, amados, é uma limitação enorme que se coloca para as pessoas exercerem alguma coisa no reino de Deus. E muitas vezes se limitam as pessoas à igreja, atividades dentro da igreja. Existem atividades dentro da igreja, sim, são importantes, são fundamentais, mas a gente precisa falar para os irmãos, para os discípulos de Jesus, que o reino de Deus, ele extrapola, ele ultrapassa as atividades que são feitas na igreja. Então tem gente que não vai ter mesmo nada, não tem habilidade nenhuma, não tem aptidão nenhuma para realizar nada dentro dessa proposta que a gente tem de organização litúrgica e tal, e etc. Mas tem gente que vai ter muita habilidade sim para lá fora expandir o reino de Deus, ajudar pessoas, propagar o reino de Deus de diversas outras maneiras, ou seja, existem N maneiras, né? E a gente precisa... Por que a igreja não tem políticos? Por que a igreja não tem médicos? Por que a igreja não tem professores? Por que a igreja não tem diversos outros profissionais e pessoas de diversas atividades na sociedade? Lógico que tem um ou outro, não é isso que eu estou dizendo. Então, por que a igreja não forma essas pessoas? Eles são profissionais porque são profissionais, consequentemente, e aí aceitaram Jesus, ou sei lá, né, nasceu mesmo lá num ambiente, numa família cristã e foram estudar. Mas a igreja não tem esse direcionamento e essa instrução. Olha, você quer ser o quê? Você quer ser um engenheiro? Tá bom, você sabe como é ser um engenheiro cristão? Né? Você quer ser o quê? Um médico? E você quer estudar para isso? Você sabe como é ser um médico cristão? E aí nós teríamos então, como nós temos, muitos profissionais que eles professam o evangelho, mas na profissão muitas vezes não reproduz esse evangelho que eles dizem que professam, porque a igreja não mostra para eles, pelo ensinamento, que eles devem ser profissionais lá e que sejam discípulos de Jesus enquanto exercem a sua profissão, e que a sua profissão deve glorificar Deus, e que isso também é um exercício no reino de Deus. Porque imagina só, irmãos, um médico cristão de verdade, já pensou? Ele ia fazer o quê? Não ia despachar a pessoa no atendimento, ele não ia despachar, porque a gente tem muitas vezes são médicos despachantes, né? Ele despacha, não olha nem para cada pessoa, isso são muitos, né? Infelizmente são muitos, não são poucos, não. Pelo menos na nossa realidade, no nosso meio, saúde pública e tal, particular talvez mude alguma coisinha aí, ou muda um pouco, né? Mas em muitos, eu não estou falando também que não tem, os sérios tem, aqueles que
eles levam a sério a sua profissão e eles não se dobram. Então a maioria aí que fazem isso aí, é despachante. Então imagina só um médico cristão se preocupar com aquela pessoa, dar atenção para aquela pessoa. Eu sei que tem uma série de dificuldades lá, se é público então pior ainda, tem 200 para ser atendido lá no expediente de 4, 5, 6 horas dele, né? Mas mesmo assim ele vai tratar a pessoa como um ser humano, vai se preocupar com a pessoa. Já pensou um motorista cristão? Não vai xingar a mãe de ninguém, não vai fechar ninguém, proposital pelo menos, né? Pode ser uma barbeiragem também, não isenta, pode ser cheio de Espírito Santo e barbeiro, não tem problema. Barbeiro, falando aí do varão, né? Mas é o que dizem de quem dirige mal, né? Na navalhada. E aí, imagina só você ter motoristas cristãos que humanizam o trânsito, que o trânsito é desumano, né? Parece uma selva, parece um monte de animalzinho dentro de um monte de jaula, um querendo morder o outro. Não é assim, mano. Quem trabalha no trânsito sabe, eu estou falando porque eu trabalhei 3 anos dirigindo aí, não é fácil. Perguntar para o pastor Adriano, ele vai falar, não, varão, é assim mesmo. Então você já pensou ter esses cristãos instruídos no Evangelho em diversos ramos da sociedade? A sociedade seria outra, o nosso mundo seria outro. Já pensou esses 45 milhões de evangélicos no Brasil sendo de fato, nas suas atividades, irmãos, que chamam de secular, que é outro erro que se coloca na cabeça das pessoas, não tem nada secular para aquele que pertence ao reino de Deus. Eu faço tudo em vista ao reino de Deus. Eu faço tudo pautado pelo reino de Deus. Eu faço tudo com princípios e valores do reino de Deus. Eu pertenço ao reino de Deus. Enquanto eu vivo no reino dos homens, eu denuncio o pecado deles vivendo com esses valores do reino de Deus. Então se prega por aquilo que se faz, sem muitas vezes falar nada. Mas isso vem por quê? Pela instrução, inclusive, de que aceitou Jesus, você já era o quê, meu filho? Ah, eu era um cineasta. Tá bom, era um cineasta, eu vou falar um extremo aqui, tá bom? Não escandaliza comigo não. Você era um cineasta, fazia filme pornô? Então agora você vai fazer filme que leve alguma coisa de interessante, de proveitoso para a vida das pessoas. Não é? Ué. Aí que a gente faz, não deixa de lidar com esse negócio de filme. Esse negócio aqui é do cão, vai pregar a palavra, ser missionário, vai aprender violão, fazer alguma coisa na igreja. Não é isso que a gente faz, mano? E a gente está fazendo o quê? Cada vez mais tirando essas mãos de obra, essas ferramentas que havia na sociedade, que agora não aceitaram Jesus, e a gente está fazendo o quê? Abrindo espaço para que entre outro lá que não tenha princípios bíblicos e vá lá. Eu acho interessante um pastor um dia, o pastor Paulo Júnior, né? Ele disse, irmãos, a gente faz um negócio muito errado, que é assim, o cara é pai de santo, ele é líder lá na comunidade dele, ele tem lá o bocado que frequenta o terreiro dele, né? Então ele é um pastor lá, ele é um líder lá. Aí o camarada aceita Jesus, o que a gente faz? Venha para cá, nunca mais pisa o pé lá. A gente deixou uma comunidade sem pastor, o cara já era pastor, tem que falar para ele, volta lá agora então e prega o evangelho lá, lidera esse povo lá, fala de Jesus lá. Ele fala, não, vem para cá, não vá para lá nunca mais na sua vida. Não é verdade? E a gente faz isso em todas as outras áreas. Ah, você era professor, escola pública, dava aula para menino, fundamental 1. Não, vem dar aula para a escola dominical aqui. Você tem aptidão para docência? Faz curso de teologia, vai dar teologia para o povo aqui. Isso sim é espiritual, isso sim é o reino de Deus. Não, irmãos, lógico que não. Então pode fazer isso? Pode, mas não deixe as outras coisas também, né? Parafraseando aí um texto. Mas vamos lá. O G. O método de instrução deve ter por base a observação ou percepção sensorial, que Pestalozzi chamava de intuição. E começar pelos elementos mais simples. Então o método de instrução deve se levar em conta, né? O ter por base a observação e a percepção sensorial. As pessoas intuem. Vocês sabem o que é intuir, né? Quando a pessoa intui. Vocês nunca... Hã? Que tem intuição. Isso, mas o que seria a intuição? A intuição. A gente já falou, parece, esses dias, não? Não? O que é assim? Por exemplo, estou falando alguma coisa aqui e você teve quase que uma iluminação e não sabe nem de onde veio, nem lembra de ter lido nada. Você intuiu. Não é? Não tem essas questões também? Então, o sensorial, a intuição... Sexto sentido. Mais ou menos, isso é. Acho que seria que diz que as mulheres têm e nós... Né? Tem os 5 mala e male. Os 5 sentidos mais ou menos. E a mulher tem os 5
exponencial e aí um sexto upgrade. Eu tenho um acessório. O nosso funciona mal o 5, o da mulher funciona perfeitamente o 5 e ainda tem um sexto que é para humilhar mesmo. Então o que acontece? Seria mais ou menos isso, uma percepção que não se sabe, não se aprende na teoria, não se aprende estudando. É algo que está... É inexplicável no sentido racional, né? Mas ele é explicado no sentido vivencial. Como que você percebeu? Não sei, eu percebi. É uma percepção. Chama isso de radar. Talvez o curso que vocês estão fazendo aí, né, do MMI, eles vão usar essa expressão aí, que a mulher tem um radar. Ela capta coisas assim que nem ela sabe como que faz isso. Mas é uma intuição. A mulher tem isso mais aguçado, porque a natureza feminina tem uma sensibilidade maior. Ela trabalha, ela é regida mais pela questão sensorial, emotiva, né? Então, presta atenção mais em detalhes. Então, sem falar nada pejorativo. A mulher é isso, é uma virtude, aliás, não é nada que deprecia, pelo contrário, é uma virtude, né? O homem olha assim, não vê nada. A mulher bateu o olho, virou a cara, fez um escândalo, né? Aí ela é capaz de falar todos os detalhes. O homem olha 2, 3 vezes e não enxerga. E a mulher deu um rabo de olho assim, ó. Já passou scanner. De alto a baixo, é sério. Vocês sabem melhor do que eu. Que não é assim na vida de vocês? Não é? Na maioria. É assim, agora nós de olho. Vai aprendendo, meu irmão. Você vai ter que olhar 10 vezes e não vai enxergar aquilo que a mulher enxerga. Isso é uma virtude, isso é uma percepção excelente. A gente tem que trabalhar com essas questões aí. H. O ensino deve seguir a ordem psicológica, ou seja, respeitar o desenvolvimento, né, de cada um. Cada um tem o seu processo, o seu tempo e tal. O professor deve dedicar a cada tópico do conteúdo o tempo necessário para assegurar que o aluno domine inteiramente, como são atuais os princípios educacionais de Pestalozzi. E, no entanto, eles foram formulados lá no século, olha que coisa interessante, século XVIII e no começo do século XIX. Então a gente está falando de 2, 3 séculos atrás aqui, e eles já falavam de tudo isso que ainda para nós hoje é proveitoso, né? E é uma realidade. Então a gente deve estar dedicando inclusive tempo. É por isso, irmãos, que o tempo ele é fundamental para o ensino, né? Quando a gente tem uma proposta de ensino e não tem tempo adequado para aquilo, então isso é algo prejudicial. A gente não tem esses negócios? Vira e mexe, me convida, não dá uma palestra aqui tal, sobre tal assunto, né? Fala, nossa, assunto bem complexo, né? Bem profundo. Você vai ter uns 40 minutos, 50 minutos e tal. Rapaz, isso é uma pregação, você expõe. O ensino deve ser um negócio mais elaborado, né? Inclusive não deve ser uma proposta só de um dia e tal. Então os irmãos fazem como desencargo de consciência muitas vezes. Convida você para falar sobre matrimônio, por exemplo, né? Eles fazem aquilo uma vez no ano. Aí te dá lá 1 hora e pouco, um jantar para casais, aquela coisa toda que faz, né? 1h30, 1h40 e tal. Eu disse, não. Mas qual que é o tema? Vai, não, fala de tudo. Fala de tudo? Sobre casamento, você quer 1h40, você quer que eu fale tudo sobre casamento? Varão. Fala lá sobre sexualidade, fala sobre criação de filhos, administração do lar. Fala isso. Eu falei, meu Deus, tudo. Olha só. Não dá, é um trabalho contínuo, né? É um trabalho contínuo. Então, você precisa ter tempos adequado, hábil, para você, inclusive, em cada ponto, você dedicar lá e explicar, porque senão fica algo muito superficial. E o ensino não pode ser superficial. Né? É melhor eu falar uma coisa, um ponto, mas naquilo lá a gente tentar desenvolver o máximo, aprofundar o máximo, esclarecer o máximo, né? Então, a gente tem que fazer isso aí. Por exemplo, julho eu vou falar sobre suicídio. Olha só, final de julho agora, né? A gente já está em julho, né? Então, no final do mês que vem, sobre suicídio, nossa, um negócio complexo para a gente tratar, né? E até eu falei, isso aí vocês precisam dar continuidade. Eu vou lá, falo, coloco alguns pontos e tal, trago algumas estatísticas, alguma realidade. E ainda vão me dar lá 1h40, alguma coisa assim. Eu até acho um tempo bom para você dar um pontapé, para você pontuar as coisas. E isso precisa ser desenvolvido depois, né? Porque o negócio não é tão simples assim. E a gente precisa ter tempo, irmãos, eficaz, tempo eficiente, tempo de qualidade. Página 74, capítulo 2. Página 74, capítulo 2.
a interação professor-aluno, ou seja, quem ensina e quem é ensinado. O valor pedagógico da relação professor-aluno, a formação das crianças e dos jovens ocorre por meio de sua participação na rede de relações que constitui a dinâmica social, ou seja, se aprende enquanto se convive com a pessoa, tá certo? Não são encontros apenas esporádicos, de quando em quando. Quanto mais nós pudermos passar tempo juntos, é melhor, irmãos. É por isso que o melhor aprendizado se dá pelo discipulado. E o discipulado é passar mais tempo juntos possível, né? Porque é na caminhada que se aprende. Não é o que Jesus fazia? Não estou falando para fazer literalmente como Jesus fazia, porque a grande maioria de nós não tem condição. Ou seja, dedicar 3 anos lá, integral, para as pessoas, né? Que foi o que Jesus fez. 3 anos e meio, 24 horas. Jesus literalmente dormia e levantava com os cabras. E ensinava em todos os momentos. Não era na hora de comer, era na hora de tomar banho, era na hora de andar, de parar, de sentar, de fazer tudo. Jesus estava ensinando em todas as ocasiões. A gente não tem essa condição, né? E mesmo assim a gente vê que os caras não aprenderam, hein? Não foi? No final de 3 anos e meio, tinha o melhor mestre. Passaram tempo suficiente, 3 anos e meio. Mas é 3 anos e meio literal, uma vez por semana, não. Professor, é verdade que Jesus ele só pôde fazer milagres, essas curas, esses negócios assim, depois dos 30, com 30 anos de idade para frente? O que a Bíblia mostra é que ele começou o seu ministério mesmo de pregação após 30 anos. Lucas, né? Capítulo de número 1. Após os 30? Após os 30 anos. Opa, estou aberto, está aqui no livro ainda. Está aberto o livro aqui, capítulo de número 3, verso 23, de Lucas, né? De ensinamento e tudo? Sim, tudo. Ele só começou o seu ministério, na verdade, após a morte do João Batista. Porque 2 profetas, eles não profetizavam ao mesmo tempo no mesmo lugar. Isso em toda a história de Israel a gente vê essa realidade. Um profeta exercia o seu ministério profético, se houvesse outro, aliás, não havia outro. Ah, mas e o caso de Moisés e Josué, o caso de Elias e Eliseu, e o caso desses que a gente percebe que tem 2, é porque um estava instruindo o outro. Né? Mas o ofício do profeta, o profeta oficial, vamos dizer assim, era um só, e o outro viria só após a morte ou qualquer ocasião. Então Jesus só começa o seu ministério após a morte de João Batista, porque João Batista era o profeta de Deus na ocasião. Então só após a morte. Isso eu não sabia. Sim, O só. Jorge pediu para eu perguntar que ele falou que estava conversando com o amigo do serviço e o colega dele falou isso e ele não sabia também. Vamos ler o texto de Lucas, capítulo 3, verso 23. 3, Isso. Então Jesus, ele é batizado pelo próprio João, ou Batista, né? No verso 21. Então ele é batizado e tal. E o verso 23 já diz assim, e o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, né? Sendo filho de José, ou seja, como se cuidava, né? Como era entendido, ele era filho de José. E tal, aí traz a genealogia dele, mas ele era de quase 30 anos. Então, aproximadamente 30 anos aí, ele foi batizado, e aí João Batista, ele é preso, inclusive, ele começa... João Batista, aliás, ele não tinha nem morrido, mas ele estava à beira da morte, né? Ele foi preso, e João Batista acabou o seu ministério, e o ministério de João Batista, na verdade, era apontar o Cordeiro de Deus. Então, ele findou o seu ministério, João Batista, acabou o seu ministério. E logo, um pouquinho depois, poucos dias depois, ele já morre, né? Após falar de Jesus, o Cordeiro de Deus, aquela coisa toda. E aí Jesus começa então a pregar, porque João Batista já tinha acabado o seu ministério. E aí, inclusive, João Batista envia discípulos para perguntar se Jesus era de fato o Messias que eles tanto esperavam. Olha só que coisa interessante. E aí ele fala para os discípulos de João Batista, vocês voltam lá para João Batista e dizem o que vocês estão vendo. O que vocês estão vendo? Os enfermos são curados, aos pobres é pregado o reino de Deus, né? Ele deu algumas evidências lá, foi lá, João Batista logo mais então pede a cabeça, cabeça assim, literalmente, né? Então assim, 30 anos ele começou a exercer seu ministério, a ensinar desde sempre. Então ele começa, Marcos capítulo 1 vai mostrar isso, ele começa pregando, ele começa ensinando, ele começa falando concernente ao reino de Deus, trazendo a mesma mensagem que João Batista: arrependei-vos, porque a vós é chegado o reino de Deus, ele está próximo. Então a mesma mensagem dá continuidade. Mas é isso aí, amados.
Mas vamos lá voltar aqui na leitura? Bora? Convivendo com pessoas, seja com adultos ou com seus colegas, grupos de brinquedos ou de estudo, que a criança, o jovem, assimilam conhecimentos, desenvolvem hábitos e atitudes de convívio social, como a cooperação e o respeito humano. Daí a importância do grupo como elemento formador. Então, amados, tem um papel muito importante a coletividade. Uma igreja saudável, ela vai formar essas pessoas saudáveis. Uma igreja que não é saudável, consequentemente, vai formar muitas pessoas não saudáveis, né? Aquela igreja que não tem estudo bíblico, aquela igreja que não dá nem fazer oração, a igreja que não é pautada pelos valores bíblicos, claro que essa igreja, ela vai ser, as pessoas que lá inclusive frequentam, porque se identificam de alguma maneira com o que lá é ensinado e vivido. Então, assim, o meio vai dizer de fato, ou vai determinar muitas vezes, na grande maioria das vezes, há exceções, que o que as pessoas vão ser. Então, numa igreja, irmãos, onde não ensina que as pessoas não devem falar mal umas das outras, que as pessoas devem exercer o perdão, que as pessoas devem ser generosas, que as pessoas devem dar atenção à família, que as pessoas devem dar valor à leitura bíblica. Essa igreja, possivelmente, a maioria das pessoas que lá frequentam e vivem, né? Porque lá o pecado é refreado. Então essa pessoa, inclusive, ela é inibida. Agora, o pecado é tratado e tal, então ali vão ter pessoas que provavelmente vão ser saudáveis. E é o contrário também. Então, numa igreja onde desvaloriza tudo isso que a gente falou, as pessoas lá, a maioria, vão ter essas características. Então, o meio vai influenciar muito, vai ser importante demais, um fator muito importante para que essas pessoas elas sejam então educadas, tá? O grupo, né? O grupo, irmãos, nós somos seres gregários, é o que inclusive o autor vai dizer aqui. Somos seres gregários, sociáveis, sociais, seres que devem viver em grupo, né? Tem uns que vivem em bando. Vamos lá embaixo. O que nos ensinaram a matéria desse ensino, lá embaixinho mesmo, meu irmão. Lá onde está amarelinho, aqui, ó, bem aqui embaixo, ó. Vai facilitar a vida de vocês, vocês vão ver quando começar a marcar. Lá embaixo. O que nos ensinaram a matéria, acharam aí? Uhum. A matéria desse ensino perdeu-se. Mas se adultos esquecemos o que em crianças aprendemos, o que nunca desaparece é o clima desses dias de colégio. As aulas, o recreio, os exercícios, os jogos, os colegas. O que o autor está dizendo aqui? Que muitas vezes o que nos foi ensinado, aquilo se perde no tempo e no espaço, na memória, né? Qual é a recordação que fica mesmo, irmão? É a turma que a gente tinha, né? Alguns vão lembrar da merenda, pensaram. Mas assim, a turma, são os professores, mas não o que eles ensinaram, mas era como eles ensinavam, como eles se comportavam, de que forma eles nos tratavam. Isso vai ficando na memória, não é, irmão? É o ambiente, né? Aquilo que a gente realizava, era justamente aqueles intervalos, às vezes, que era muito melhor do que as aulas. E o que ficava na nossa mente, o que fica na nossa mente são esses momentos, não é? Nossa, irmão, fala assim, não, o jovem não gosta de escola. Os jovens amam a escola, é o melhor lugar para eles. O que eles não gostam são de aulas, muitas vezes. Os professores precisam enxotar, vai para casa de vocês, vai para casa de aula, já acabou, para casa de vocês. Eles querem ficar na escola. A escola é um lugar prazeroso, irmãos. Nossa, como eu amo a escola. Como foi para mim uns 4 anos e meio atrás voltar para a escola onde eu estudei. Como, sabe, que sensação boa. Que coisa, eu falei, isso aqui é meu habitat natural. Eu estou no paraíso, isso é o Éden. Coisa boa, irmão, lembrança boa. As mães tem também e tal, mas briga, apanha e tudo mais, né? Chama a mãe, tem todas essas questões. Mas isso faz parte do processo. O que eu estou querendo dizer, que o autor está querendo dizer, é que o ambiente, né? Isso conta demais, é essa relação, é o relacionamento. No final de tudo, o aprendizado se dá num processo de relacionamento. Então isso vai marcar demais. Eu tive professores de teologia, me marcaram até hoje. O cara até que explicou um negocinho bem lá, mas era bruto, ignorante, queria humilhar os alunos. Irmãos, para mim foi o pior professor que eu tive. Não vou falar o nome dele, lógico. Né? Tá aí nas redes sociais, inclusive, de vez em quando até encontro. Ruim. Então, tinha conhecimento razoável, hoje eu vejo que é razoável, não era nem tudo aquilo.
razoável. Mas assim, a forma, o que ficou marcado? Foi isso. Foi rejeitado pela classe. O diretor teve que vir intervir, amenizar os ânimos lá e substituir, porque senão ia acabar com a classe. Não, todo mundo ia desistir. Quem é que quer ter aula com um bruto desse? Né? O ambiente que se criou. Não é? Você mandou uma situação depois, né, num dos núcleos, né? Olha aí, mano. Pronto. Tá vendo como é verdade? Não é? Não vou falar o nome, só a irmã Márcia sabe também. Tem os outros 2 alunos que estavam lá, não tá mais, né? Tá em Minas. E aí, olha só que coisa. Eu falei, nossa, como que pode estragar? Como pode ter a capacidade de estragar um ambiente que era bom, né, mano? Que é igual ao nosso aqui, né? Um ambiente igual ao nosso, assim, né? Os irmãos crentes, gente boa e tal. O momento era prazeroso para nós e tal. Era como é. São todos os núcleos. Mas o cara, ele acho que deu 3 ou 4 aulas, acho que nem acabou a matéria. 3 ou 4 aulas, irmão. Acabou com a classe, destruiu. Aquilo que para mim foi um sacrifício para iniciar, acho que depois de uns 3 ou 4 meses lá, umas 2 ou 3 matérias que eu dei, e ele entrou lá 3, 4 aulas, acabou, destruiu tudo. Eu falei, nossa, como que pode? Né? Uma incapacidade dessa. Então, e professor, hein? Professor, tá. Vamos lá. Então não é só conhecimento, né, irmão, que basta. Tá. Deixa eu falar aqui, porque o que eu quero dizer então aqui, resumindo, que a liderança se faz, e a liderança e o ensino eficaz, né, a liderança e ensino eficaz e eficiente se dá por influência principalmente, tá? O que eu estou ensinando hoje a respeito, quando eu vou ensinar sobre liderança, ensinar para líderes, eu digo para eles que o ensino hoje se dá por influência, não é por conhecimento apenas. Também tem que ter, lógico, né? Mas é por influência. Você aprende muito mais sendo influenciado do que sendo informado. Então o professor é um conjunto, inclusive, de virtudes, não é só conhecimento. Porque tem gente até que tem bom conhecimento, mas tem uma relação ruim, né? Interpessoal, melhor dizendo. Não sabe lidar, não sabe conduzir uma classe, não sabe expor de uma maneira simples, adequada, não identifica a necessidade do público. É um conjunto, não precisa ser assim simpaticíssimo, contar piada, não é essas coisas. Isso aí às vezes ajuda, né? Dependendo da ocasião, né? Às vezes atrapalha também. Quando é demasia, né? Eu preciso me policiar de vez em quando. Mas a questão é a liderança e o ensino eficaz e eficiente. Eu coloquei esse eficaz e eficiente. Está aqui, amados, ó. Eu estou lendo aqui, vocês estão procurando aqui, ó. Tá vendo? A liderança e o ensino eficaz e eficiente se dá pela influência, vírgula, principalmente. E aí eu coloquei aqui então observação, porque eu coloquei eficaz e eficiência. Qual a diferença de um ensino eficaz e um ensino eficiente? Bom, o eficaz é o que produz resultado esperado. Então esse é o ensino eficaz. Produziu o resultado esperado. Isso é eficácia. Eficiência é a capacidade. Exato. A eficiência é a capacidade de exercer ou de realizar as tarefas. A eficiência é a capacidade, está escrito aqui, é a capacidade de realizar tarefas, tá certo? Então algo eficaz e eficiente. É eficaz porque produziu o resultado esperado. E é eficiente por quê? Porque produziu a capacidade de realizar as tarefas. Quando acontece esse negócio é que já está dando tempo. A bateria vai enfraquecendo. Os neurônios vai assim meio que... Vai fritando. O tique e o teco, né? Então, amados, a liderança, o ensino, ele tem que estar referenciado pela influência que se dá pelas relações. E essas relações têm que ser saudáveis. Quando existe, por exemplo, o que eu estou dizendo aqui vale em tudo na vida, seja educação de filhos, seja no trabalho, seja na igreja, seja em qualquer meio onde a gente está de alguma maneira, e nós sempre estaremos ensinando de alguma forma, ou informalmente, né? Ou formalmente ou informalmente. Formalmente, poucos, informalmente, todos. Pais, né? Liderança, seja no trabalho, na igreja. Então o que acontece? Tem que saber que a gente precisa ter relações saudáveis, que curam, porque eu posso falar uma palavra dura, mas se eu tenho uma relação saudável, aquilo vai ter efeito, e efeito terapêutico.
Eu posso repreender uma pessoa duramente, falar para ela, falar assim, você está errada, você está errado, o que você está fazendo não é assim. Se a relação é saudável, nem gera amargura, nem gera mágoa, não. A relação é saudável, né? A pessoa pode resistir e tal, porque palavra dura, né? A gente não recebe com aquela alegria do mundo, pode ser quem for, né? Aí, sempre tem essa resistência, a Bíblia diz isso, que a repreensão ao presente momento não parece ser de alegria, mas depois que aquilo vai produzindo, tal, um fruto pacífico e tal. Mas assim, quando a relação é saudável, irmãos, é terapêutico. Então eu posso ter a palavra dura que for, se a minha relação é saudável com o outro, o Espírito Santo vai agir naquilo, o Espírito Santo vai operar naquela ocasião. E é por meio de relações que Deus vai tratando e vai moldando as nossas vidas. Mas quando a relação não é saudável, nossa, vai a pessoa falar alguma coisinha e o pau quebra, né? Murmuração, é um negócio terrível que vira na igreja e tal, ou seja na família, e onde, no trabalho, onde for. Então a gente precisa entender isso, que a Bíblia ela vai dar ênfase para aquilo que a gente não só faz, mas principalmente por aquilo que nós somos em relação às outras pessoas. E nós precisamos transmitir, sabe o que, irmão? Uma informação é vida. Jesus disse para findar, eu tenho 30 segundos ainda, para findar, é sério, estou contando, 30 segundos, para findar, Jesus disse, no capítulo 6 de João, verso 63, às 6h63, confere lá, Varinho, vigia na terra, só basta um contar, deixa o outro escolher a melhor parte, que é ler a Bíblia. 63, 6h63 de João. As palavras que eu vos tenho falado são espírito e vida. As palavras são espírito e vida. Olha só, é isso que a gente tem que transmitir, irmãos. 6h63. João, 6h63. É isso mesmo, irmã? É, né? A palavra que eu vos tenho falado, que eu tenho pregado, são espírito e vida. Então é isso que a gente tem que transmitir, espírito e vida. 6, capítulo 6, versículo 63. O espírito é o que vivifica, isso. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Exato, é isso que a gente tem que transmitir, espírito e vida. Não são palavras de informação. E o espírito e a vida, ela é compartilhada, irmãos. Tá certo? Compartilhado. A gente está falando de repartir, compartilhar. É vida transmitindo vida na vida dos outros. Não é apenas intelectualidade, formalidade, ofício exercido, regra imposta. É vida transmitindo vida. Isso é evangelho. É isso que Jesus fez, é isso que o Espírito faz. Transmitir vida na vida, né? Ou através da nossa vida. Tudo bem, meus queridos? Vocês querem perguntar alguma coisa? Fácil e rápido.